a gente vai começar observando aqui um conceito novo de matemática, tá? Nós já vimos a respeito dos sólidos geométricos, né? Nós vimos sobre poliedros, né? E agora a gente vai falar sobre polígonos. Como vocês podem perceber, né? Quando a gente estudou sobre poliedros, né? O começo da palavra, ele é muito parecido, né? Poliedro, né? Quando a gente estudou poliedros, a gente estava falando a respeito de quê? A gente estava falando sobre as faces planas, né? Que um sólido geométrico ele poderia ter. Quando a gente diz que é sólido, né? Sólido, a gente está falando de algo que se pode pegar, tá? Então, o sólido geométrico ele é algo que a gente pode pegar. Quando a gente fala de polígono, o polígono ele é uma figura plana, é um desenho, tá? Ele tem uma face, ele tem só uma face, então a gente não precisa pegar. É uma figura geométrica, tá? Então, quando a gente fala de poli, significa que tem vários, né? Aí, no caso de edra, né? A gente está falando a respeito de quê? A gente está falando sobre faces, né? Então, poliedro, ele tem várias faces, né? E o que seria polígono, né? Quando a gente coloca polígono, né? A gente pode colocar que polígono vai ser uma figura geométrica, né? Que ela vai ter ali alguns ângulos, certo? Ou vários ângulos, certo? Então, a gente tem que ver o que significa as palavras para a gente poder estudar bem direitinho, né? Então, a gente vai começar observando aqui estes polígonos, tá? Por que eu sei que todos são polígonos? Porque o polígono, ele tem uma característica bem específica. Eles vão ter vários cantos, como vocês estão vendo aqui, ó. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são cantos, tá? Vários cantos. Eu tenho imagens que tem 4 cantos, como essas 3 aqui de cima, ó. E são figuras diferentes uma das outras, né? Por exemplo, essa daqui é um retângulo, essa daqui é um quadrado, esse daqui é um losango. Porém, as 4 imagens que eu estou mostrando, as 3 imagens que eu estou mostrando para vocês, tem 4 cantos. Então, existe um nome para que a gente dá para uma figura que tem 4 cantos, seja ela que figura for, tá? Então, aqui vocês podem ver que são figuras diferentes, mas o que elas têm em comum? Elas têm 4 cantos, tá? Aqui embaixo, a gente já tem figuras diferentes. O triângulo vai ter 3 cantos, o hexágono vai ter 6 cantos, o pentágono vai ter 5 cantos. Então, se eu sei a quantidade de cantos, a gente sabe a quantidade de ângulo. O que é o ângulo? Ângulo é a abertura que acontece entre 2 arestas, né? A abertura que a gente tem entre 2 arestas, formando um vértice, isso vai trazer para a gente a ideia de ângulo. Então, aqui, ó, eu sei que aqui eu tenho 5 cantos, portanto, eu vou ter 5 ângulos. Quando é 5, é pentágono. Quando você viu o Brasil sendo campeão do mundo, não sei se vocês chegaram a ver, né? Quem chegou a ver o Brasil sendo campeão do mundo, sendo pentacampeão do mundo? Você conseguiu ver, não? Acho que não, né? Foi? Pentacampeão. Acho que é 2004, não foi, não? Eu não sei quanto que ele foi campeão. Eu Foi não 2004. lembro. Deixa eu ver aqui. Foi 2014. Foi 2014? Foi? E vocês chegaram a ver, não? Foi 2002? Mentira que foi em 2002, gente. Vixe. Foi, tia, a gente viu. Não, vocês não viram, não. Vocês não viram. Vocês viram A gente como? viu tudo. Como que Eu sei vocês que a gente viram? viu. Não, vocês não viram, não. Só tinha os nossos dois anos. Caramba, parece que foi ontem, gente. Eu vi o Brasil A sendo gente viu ele pentacampeão. quase sendo hexa, mas Foi, verdade. Eu vi o Brasil sendo tetracampeão e vi o Brasil sendo pentacampeão. Então, ó, tetra. Tia. Oi, diga. acho que a senhora está se sentindo um pouquinho velha agora, então. Ah, fiquei agora me sentindo bem velhinha, porque pra mim tinha sido um dia desse, né? Mas não foi. 2002, meu Deus do céu, vocês nasceram 7 anos depois, né? Então, tá, desculpa a falha aí, falha minha, né? Então, por exemplo, se a gente vê
que o Brasil ele é pentacampeão, a gente já sabe que ele foi campeão 5 vezes, né? Então, penta significa 5. Então, a gente tem aqui um pentágono, né? Uma figura geométrica que ela vai ter 5 ângulos, tá? Aqui a gente tem... 6 é hexa, né? O Brasil seria campeão pela 6ª vez, então 6 é hexa, né? Então, aqui a gente tem uma figura aqui no meio, ó, no meio abaixo, ó, a gente tem uma figura de 6 cantos, ou seja, 6 ângulos, um hexágono. Aqui, ó, a gente tem um triângulo. Esse é mais fácil, né? 3 cantos, 3 ângulos, triângulo. Agora, aqui em cima, a gente precisa mostrar para vocês como é que diz quando uma figura geométrica ela vai ter 4 cantos. Quando ela tem 4 cantos, a gente chama de quadrilátero, tá? Não importa qual seja a imagem que ele vai ter. Se ele tiver 4 cantos, ele vai ser chamado de quadrilátero. Então, aqui a gente tem um retângulo, um quadrado e um losango. Todos os 3, o que eles têm em comum são os cantos. Eles têm a mesma quantidade de cantos, mas eles têm imagens diferentes. Mas o nome que se dá para os mesmos é quadrilátero. Oi, pode falar. Então, losango? Tem. Ele é um quadrado? Ele é um quadrado meio torto, mas é um quadrado. Então, todas as figuras que tiverem 4 lados, ó, que nome que a gente dá? Ó, quadrilátero, tá vendo? Aqui, ó, triângulo, ele vai ter 3 lados, quadriláteros vão ter 4 lados, pode ser qualquer imagem, né, desde que ele tenha 4 lados. O pentágono, ele vai ter 5 lados. O hexágono, ele vai ter 6 lados, tá vendo? Se você olhar aqui o comecinho, ó, penta, hexa, você já sabe quantos lados ele tem, porque você vai lembrar do pentacampeão do Brasil, né? E vai lembrar de que ele quase chegou no hexa, né? Não fosse aquele 7-1, né? Tava tudo certo. Quando tem 7 lados, né? Quando tem 7 lados, você tem um heptágono. É um nome difícil, né? Um heptágono. Quando você tem 8 lados, você vai ter um octógono, né? E quando você tem 10 lados, você vai ter um decágono. Olha que nome mais difícil, né? Mas a gente decora. Oi? Parece um nome cágado. Parece um nome cágado, né? Parece um xingamento, né? Seu decágono, né? E assim, não precisa necessariamente ter essas formas, tá? Eles podem ter qualquer forma, desde que eles tenham a quantidade de lados que dá nome a essas formas, tá? Não precisa ser uma estrelinha bonitinha, né? Pode ser qualquer imagem que tenha 10 cantos. A gente vai ver nos exercícios que vem aqui, tá? Então, qual que é a diferença entre um polígono e um não polígono? Né? Primeiro de tudo, a gente tem que saber que um polígono, eles são formas geométricas, né? Planas, tá? É diferente do sólido geométrico chamado poliedro. O poliedro, ele não é uma figura simplesmente plana, fechada. Ele é um sólido, dá para você pegar, manusear, tocar. O polígono não é assim. O polígono, ele é simplesmente uma forma geométrica plana, um desenho, né, plano, e ele vai ter que ter, obrigatoriamente, para ele ser chamado de polígono, ele vai ter que ter todos os seus ângulos fechados, ou seja, segmentos de reta fechados que não se cruzam. O que é segmento de reta? Segmento de reta é um pedacinho de uma linha reta, né? Por exemplo, você tá aí na sua casa. Aí, de repente, um cara bate aí no seu portão. Ei, chega aí, macho velho. Aí você vai lá atender o cara, né? Diga, senhor, o que o senhor precisa? Você sabe me dizer onde é que fica aqui o banco? Né? Aí você diga assim, ó, o senhor pega aquela rua reta ali, vai reto, vai reto, vai reto. Você vai chegar lá, né? Então, uma linha reta é uma linha que não tem curvas, tá? Então, a gente pega um pedaço dessa reta e a gente vai criar o quê? A gente vai criar, ó, as arestas que vão formar cada uma dessas imagens aqui. Ó, isso aqui é uma imagem do sinal de mais, ou uma imagem do sinal da cruz, também pode ser. Quantos ângulos será que essa forma geométrica tem? É só a gente contar a quantidade de segmentos de reta que ela tem. Então, vamos contar, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui, ó. Esse aqui é um dodecaedro, certo? Ele vai ter aqui 12 arestas, né? Formando aqui uma outra imagem. Tá vendo? Ó? Pode ser qualquer imagem que você possa ter e aí você vai contar quantas arestas ela tem, ou seja, quantos segmentos de reta ela tem. E desde que elas não se cruzem, elas se conectem totalmente, não importa quantos elas tenham, desde que elas não se cruzem e desde que elas não sejam curvas, elas são chamadas de polígonos, tá? O que não são polígonos, né? Não são polígonos as linhas arredondadas, né? As linhas arredondadas não são polígonos. As linhas que se cruzam também não são polígonos. Então, perceba aqui, ó. Aqui eu tenho linhas que vão se cruzar. E aqui eu vou ter linhas arredondadas. Essas linhas que se cruzam ou essas linhas arredondadas não podem ser chamados de polígonos. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? É? Então, deu pra gente entender a diferença aí, né? Do polígono e dos não polígonos, não foi? Nossa, olha. Sim. Agora a gente vai para a página 42 do seu livro, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, na página 42, é justamente a professora explicando a diferença entre os que são polígonos e os que não são polígonos, tá? Se você parar para prestar atenção, ó, ela tá justamente dizendo isso para os alunos. Fez uma divisão aqui no quadro e a gente consegue observar que do lado esquerdo ela colocou formas meio que arredondadas, né? A gente tem aqui o Mr. Pac-Man aqui, ó. Tem aqui um disco de pizza, o Mr. Pac-Man é metade de um disco de pizza. Nenhum desses aqui são considerados polígonos. Por quê? Eles não são considerados polígonos porque eles têm formas arredondadas, tá? Esse lado direito aqui, a gente já vai ter um quadrilátero, um hexágono e um pentágono. Todos esses são considerados polígonos, porque para ser considerado polígono, você tem que ter as retas, né? No caso, os segmentos de retas, né? Que eles vão simplesmente se tocar formando vértices e eles não vão se cruzar aqui no centro, tá? Isso tem que ficar bem entendido para todos nós aqui hoje, tá certo? Então, agora, já que a gente já conseguiu compreender bem direitinho isso aqui, eu vou posicionar aqui a minha câmera para a gente poder começar a mandar os mini vídeos aqui para vocês no nosso grupinho, tá? De WhatsApp, para depois quem precisar acompanhar mais algum detalhe, quem precisar compreender mais algum detalhe, vai ficar, né, ligadinho aí. Então, ó, só para a gente partir para as atividades, para os exercícios, tá? Eu quero que vocês percebam isso aqui com bastante clareza, tá? Polígonos são, de fato, figuras geométricas planas que elas não vão ter nenhum tipo de curva, né, de linha curva, e também não vão ter linhas que se cruzem aqui no centro da imagem, tá? E a gente sabe que os não polígonos são essas imagens aqui arredondadas, tá vendo? Ó? Imagens arredondadas ou que tem um X, né, no centro, que tem linhas que se cruzam, não podem ser considerados polígonos, tá bom? Então, a gente segue aqui adiante, ó, a gente ainda está aqui na página 43, né, conhecendo segmentos de reta, tá? A gente vai conhecer o que são segmentos de reta. Então, aquela professora que estava ali, estava mostrando a diferença entre polígonos e não polígonos. Aqui a gente tem um quadro onde um professor de matemática representou dois pontos. Eu tenho o ponto P e tenho o ponto Q. Aí ele traçou duas linhas para ligar esses dois pontos, né? Você percebe que ele traçou uma linha reta do ponto P até o ponto Q e ele traçou uma linha curva do ponto P até o ponto Q. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: qual dos dois, qual das duas linhas, a azul ou a vermelha,
significaria para mim, por exemplo, o caminho mais curto entre os pontos P e Q? O vermelho. A vermelha, né? Pronto. Então, uma coisa que você precisa também guardar é que a menor distância entre dois pontos sempre será uma linha reta, tá? A menor distância, se você quiser realmente percorrer a menor distância entre um lugar e outro, você deve ir numa linha reta, tá? Então, se a gente não tivesse, por exemplo, casas, né, no meio de nós aqui para chegar no centro da cidade, a gente bastava trilhar uma linha reta que a gente estava bem rapidinho lá perto da igreja matriz. A gente só não faz a linha reta porque tem um monte de casa no meio do caminho e a gente tem que desviar delas, né? Mas a linha reta é a menor distância, é a maneira mais rápida de você chegar até um lugar, tá? Então aqui a gente percebe que a linha vermelha é uma linha reta, então a linha vermelha é o caminho mais curto entre esse ponto P e Q, né? Só que ela não recebe o nome de linha reta, tá? Ela não vai ser chamada de linha reta, ela vai ser chamada de segmento de reta. O que significa essa palavra aqui, tia? Segmento. Vamos colocar assim, para que você compreenda melhor. Segmento é como se fosse um pedaço, tá? Segmento é um pedacinho. Então, a gente pegou aqui um segmento, um pedacinho de uma reta, tá? E como é que a gente pode representar isso na matemática? As letras que estão representadas aqui nos pontos de encontro sempre deverão ser colocadas em letras maiúsculas, tá? E você coloca um risco em cima, tá? Você coloca um risco, assim, um risco simples em cima, tá? E aqui você está dizendo o seguinte, quando você coloca esse risco em cima das duas letras maiúsculas, você está dizendo que é o segmento de reta P e Q. Tá vendo? Você está representando isso aqui, ó, de uma maneira simbólica, tá? Você está dizendo, é um segmento de reta que vai do ponto P até o ponto Q, certo? Mas também, se você quiser representar de uma outra maneira, você pode escrever a palavra segmento PQ, né? Aqui escreve muito mais, né? Você não acha? É mais fácil colocar assim, ó, só o símbolozinho, né? Então, você tem que entender que esses dois pontos aqui, eles estão na extremidades, né? Extremidade. O que significa isso? Extremidades. Extremidades são os pontos que ficam mais distantes um dos outros. Então, aqui o ponto P, ele está mais distante do ponto Q. Portanto, a gente sabe que o P está numa extremidade e o Q está em outra extremidade, tá? Então, pontos extremos podem ser ligados por uma linha reta e você pode representar dessa forma, tá? Pode tanto ser do P para o Q, como do Q para o P, não tem problema, tá? Se você colocar P e Q, né, o segmento do P para o Q, aí você coloca segmento PQ. Se você for escrever do Q para o P, você coloca segmento QP, tá bom? Então, os pontos P e Q são as extremidades desse segmento, são os extremos, são as pontas, tá? A palavra extremidade significa ponta, tá bom? Para você entender melhor. Então, o que é segmento de reta, então? É essa linha reta que vai representar o caminho mais curto entre os dois pontos. Então, a gente chama de segmento de reta. Até aqui tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tranquilex. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Quem quer perguntar alguma coisa? Tá tudo de boa, tranquilo, favorável, não? Três. Oi? Se tiver três, tipo APQ. Ah, se tiver 3, pronto, a gente vai ver isso já já. Você nem se preocupe que a gente vai ter 3, vai ter 4, vai ter 5, entendeu? E eu vou mostrar pra você bem direitinho quando tiver bastantes segmentos de reta, assim, né? Quando tiver muitos segmentos de reta, o que que a gente faz, tá bom? Não se preocupe não que até o finalzinho dessa aula aqui, tá? Tranquilo, a gente vai ver tudo bem direitinho. A gente vai agora pra página... Oi, diga. Opa. Pode falar. E de dinossauros? Dinossauros? Aham. Que tem Como é que os humanos sabiam qual é o nome deles?
Não, os homens não sabiam qual era o nome deles, não. Os homens batizaram eles com esses nomes, né? Foram estudiosos, cientistas, como eles chamam? Como é que é o nome da pessoa que faz escavação? Os escavadores, eu esqueci o nome. Geólogo, arqueólogo, né? Foram esses profissionais que, quando encontraram essas ossadas, eles deram esses nomes. Cada nome significa uma coisa. Dá para pesquisar, para a gente saber por que chama Tiranossauro Rex, por que chama Pterodátilo. Dá para descobrir por que eles colocaram esses nomes, tá? Mas quem colocou esses nomes foi o ser humano, né? Eles não se apresentaram assim, prazer, o meu nome é Pterodátilo e o seu, né? Não foi assim, né? É o ser humano que colocou os nomes. Tipo, o Pterodátilo podia ser botado, tipo. Podia. Podia mesmo. Aqui, ó, vamos então para a página 44. O nome dele podia ser Caju. Cajuína, né? Cajuína da Silva. Cajuína da E Silva. tem muita criatividade, viu? Botar o nome de um dinossauro de Caju. O Godzilla é o quê? Caju também. Podia ser. A raça dele é Caju. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso que todo mundo que está aqui na aula se Eu concentre já tava. nesses exercícios, nessas atividades, tá bom? Eu sei que vocês que estão acompanhando as aulas estão acordando na hora certa, estão participando junto com a gente. Então dá um chacoalhão aí na cabeça, né? Dá uma espreguiçada, né? Bebe aquele Toddy, bebe aquele café gostoso de manhã. Manda a preguicinha embora, Eu sei, que vai dar certo. Eu sei, Né? fácil, Eu preciso que você pegue aí alguma coisa que seja reta. Uma régua, um palito de picolé, até o corpo mesmo de um lápis, né? O corpo do lápis pode ser, né? Eu preciso que você pegue alguma coisa que seja reta. Se você tiver uma régua, é melhor, né? Mas se você não tiver uma régua aí, não se preocupe. Você pode pegar, que nem eu falei pra você, o palito de picolé. Você pode pegar um palito de dente. Palito de dente dá pra fazer. Só que pra medir a gente vai precisar de réguas, né? A gente vai precisar colocar estabelecido o número de centímetros que cada segmento de reta vai ter. Então, se você não tiver régua ainda, eu vou te dar uma dica para que você providencie sua régua, tá? Porque ela é necessária para as aulas de matemática. Daqui para frente, o resto da sua vida são necessários, tá? Tudo que você vai ter que fazer agora é usar uma régua e você vai traçar uma reta, ou melhor, um segmento de reta, obedecendo esse critério aqui, ó, de A para B, de M para N e de P para Q. Você consegue fazer isso? Eu consigo, pera. Pronto, eu vou aguardar aqui vocês fazerem isso. Você vai puxar uma reta um segmento de reta, desculpe, de A para B, de M para N e de P para Q. É só colocar a reguinha e puxar as linhazinhas. Você consegue fazer isso? Aí é pra ir, tipo, o A, o B, o M e o N. É pra ir nessa ordem ou é pra ir separado? Não, é pra ir separado. Você vai ligar uma reta de A até B, certo? Outra reta de M até N e outra de P até Q, certo? Não é pra ligar tudo junto, não, tá? Aqui, ó, de A a B, você coloca um segmento de reta. Aí parou aqui. Aí de M a N, você coloca outro. E de P até o Q, você coloca outro. Você tem aquelas réguas de tecido? Aham. Então, eu tenho. Você tem? Você Bacana. também, tá. Tiaguinho, você acha que tá dando certo aí? Tá conseguindo fazer? Ele acerta, tio, com a fita mesmo. Beleza, Tiaguinho. Todo mundo tem régua em casa, né? Quem não tem régua, diga eu não tenho, tia. Pronto, você tendo uma régua ou um esquadro também, sabe aquelas réguas que parecem triângulos? Também dá para usar aqui agora, tá bom? A gente precisa que vocês tenham aí acesso aos centímetros, né?
para a gente poder justificar aqui, tá bom? Pronto, tio, agora, pera. Pode ser mas se não tem, Isso. faz um de papel. É, pode ser também. Pode ser também. Aí bota o papel lá. Pode ser também. Pronto. Mas como faz um de papel, tia? Dobrando o papel em pelo menos umas 4 partes, ele fica mais durinho. Né? Você dobra ele no meio, Mas aí... depois dobra de novo. Agora não dá para medir, né, os centímetros. Dá Eu para tinha fazer os chamado- segmentos. É o AB. Dá para fazer os segmentos, mas não dá para medir os centímetros, né? Eu tô com muita raiva da minha irmã, porque a minha irmã entupiu a minha cola de tinta. Ai, Jesus, sério? Que tristeza. Sério. É daquelas mole. Uhum. É. Então vamos aqui, ó. Vocês ligaram então todos os segmentos de reta? Todos? Então eu vou supor que vocês fizeram isso aqui, ó. Vou supor que vocês fizeram isso aqui. Vocês ligaram aqui, ó, entre o A e o B, né? Depois vocês fizeram assim, ó, entre o M e o N. E depois vocês fizeram assim, ó, entre o P e o Q. Foi isso que vocês fizeram? Sim. Beleza. Então, ótimo. Agora eu preciso que você me diga. Olhando assim, só olhando por cima. Qual desses segmentos de reta é o mais curto? Acho que o AB. É o A e o B. Tem certeza? É o AB, tem 5 centímetros. Tem certeza? Vai se enganar. Olha, não se engane. É o AB mesmo? Posso confirmar? Pronto, então tá certo. Você coloca aí que o segmento AB é o mais curto de todos os 3 aqui. Muito bem. Parabéns aí pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar aqui somente a letra A e a letra B maiúsculo, com aquele risquinho em cima, funciona também, tá bom? Quanto mede cada segmento de reta? A B tem... Eu tô enviando os mini vídeos aqui no privado de vocês. Já envio ali também no grupo geral ali do WhatsApp, tá bom? Caso vocês queiram retornar aqui, olhar de novo, né? Ter um novo conhecimento, né? Fica tranquilo que eu tô mandando agora aqui, ó, no grupinho de vocês, tá bom? E agora, já que todo mundo conseguiu fazer isso aqui, né? Eu quero só saber aí do Renan. Renan, você conseguiu fazer bem direitinho? Sim. O Thiaguinho também? E aí, recruta, conseguiu? Sim. Pronto. Paulo também conseguiu? Letícia tá com a gente hoje? É, Letícia? É Letícia que tá com a gente? Ah, tudo bom, Lele? Tudo. Beleza. Tá conseguindo fazer aqui? Tô. Tranquilo, né? Pronto. É de boa, gente. É bem tranquilo, bem sossegado, bem legal. A gente vai agora pro exercício 2. O exercício 2, que eu falei pra vocês, precisa de régua, né? Porque aqui, ó, vai pedir pra você utilizar o quê, ó? Pra você marcar quanto que mede cada segmento de reta. Só que aqui a gente tem a régua, né? Esse exercício A aqui é fácil da gente ver. Mas e o exercício B? Como é que você sabe? Né? Então me diga aqui o exercício A. Quantos centímetros mede o segmento de reta AB? 6 centímetros. 6 centímetros. 6. Isso. Deixa eu só conectar aqui o cabo de energia, porque o meu computador está pedindo comida, tá? Peraí. Deixa eu conectar aqui o cabo de energia. Pronto.
Pronto. Pronto, conectei. Então, você sabe que o primeiro segmento, né? Ele vai medir aqui quanto mesmo? 6 centímetros, é isso? Muito bem, então aí não tem segredo, né? 6 centímetros, tranquilo, muito bem. Parabéns para vocês. Agora aqui, na letra B, me diga quanto que vai medir o segmento MN? 5M. Ou 5,5. É 17,5, tia. Tem certeza? Tenho. Como que é 17,5? Pega a sua régua, coloca a sua régua aqui. A régua não tem 10. Coloca a sua régua aqui, ó. Pega o número 0 da sua régua, coloca ele aqui, ó, no ponto M. E vê até onde vai chegar o ponto N. Aí você me diz direitinho quantos centímetros tem. 4 centímetros? Coloca o número 0 bem direitinho aqui, ó. Coloca o número 0 bem direitinho aqui. Oh, meu Deus. Ô, tia, eu tenho um problema. Ah, Não sei. sabe A minha não? fita métrica não tem número 0. Tem que ter. Oxe. Ó, eu vou fazer vocês contarem primeiro de cabeça, para vocês verem quantos centímetros aqui tem. Ó, do 7 até o 8 é 1 centímetro, não é? Inteiro? Não é? Do 7 até o 8 é 1 centímetro inteiro. Do 8 até o 9 é outro centímetro inteiro. E do 9 até o 10 é outro centímetro inteiro. Então, até aqui eu tenho 3 centímetros, ó. 1, 2, 3. Aqui ele não vem até o 6 para ficar completo, ele vai até a metade. Então, eu vou ter 3 centímetros e meio, ou 35 milímetros. Mas a gente vai anotar em centímetros por enquanto, tá bom? Então, vocês vão colocar que é 3,5 centímetros, ou seja, 3 centímetros e meio, tá? Por isso que é importante a gente utilizar a régua. Se você coloca aqui o número 0, aqui ó, no ponto M, e você coloca para medir até o ponto N, você vai ver que ele vai parar no 3,5. Ele vai parar no meio, entre o 3 e o 4. Então, significa que é 3,5, 3 centímetros e meio. Tá bom? Todo mundo registrou esses aqui? Tranquilo, né? Beleza. Agora, esse outro que vocês vão fazer... Esse aqui vocês vão fazer sozinhos, hein? Depois eu vou mostrar o meu, como foi que eu fiz. Mas esse aqui vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Que é esse exercício aqui, ó. Você vai usar uma régua e você vai traçar 3 segmentos de reta, tá? Cada segmento de reta que você for nomear, vai precisar ter um nome, né? Vai precisar ter o nome das extremidades, né? Como que você faz isso? Você vai colocar a letrinha nas extremidades, tá certo? Se vai ser a reta AB, se vai ser a reta ABC, se vai ser a reta D e E, não importa. Você que vai colocar 3 segmentos de reta aqui, de tamanhos diferentes, tá bom? Você vai fazer com a régua. 3 segmentos de reta de tamanhos diferentes. Aí lembre-se, coloque as bolinhas nas pontinhas para você colocar o nome das extremidades, né? Você pode colocar qualquer letra, desde que ela seja maiúscula, tá bom? E aí depois a gente vai trabalhar aqui a composição das respostas, tá certo? Por enquanto, faça aí 3 segmentos de reta, 3 linhas retas, simples assim, tá bom? De qualquer tamanho, pode fazer aí. De qualquer tamanho, em qualquer direção, você pode fazer. Desse quadrado? Isso, dentro desse quadrado. Aqui Ô, tia. dentro. Oi. Do tamanho do quadrado. Eu não entendi muito pouco, tio. Você consegue desenhar para mim 3 linhas retas? Consigo? Pronto, é isso que você tem que fazer. 3 linhas retas. Só que elas não podem se tocar, certo? Faça 3 linhas retas. Ok? Conseguiu compreender?
Pera, tu precisa fazer 3 linhas. 3 linhas retas. Consegui. Pronto. Eu consegui, deixa eu fazer uma Você embaixo da fez outra. 3 linhas retas? Ok. Agora a gente vai transformar essas linhas retas em segmento de reta. Desenha aquela bolinha, sabe que nem a gente coloca aqui, ó. A gente colocou aqui no último slide, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sei. Desenha a bolinha no começo e no fim da sua linha reta. Para transformar ela num segmento de reta. Bota uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Nas linhas que você fez. Tá certo? Igual eu fiz aqui, ó. Igual eu coloquei aqui. Tá vendo? Coloca uma bolinha aqui e uma bolinha aqui em todas as linhas. Ok? Beleza? Aí você vai dar nome para essas bolinhas. Tá? O nome é uma letra maiúscula. Pode ser qualquer letra. Eu vou colocar, por exemplo, aqui A e B na minha, tá vendo? Você pode colocar A e B, B e D, C, A, pode ser qualquer letrinha. Tá bom? Vocês conseguem? Pronto, tia. Nas 3, faça nas 3, consegue? Eu consegui. Beleza. Agora com a régua, você vai medir, né, essa linha, meça aí de uma bolinha a outra, qual o tamanho que ela tem, e aí você coloca aqui embaixo. Tá? Eu, por exemplo, medi a minha deu 4 centímetros. Tá? Mede as 3. Deixa eu medir a primeira. Mede, eu quero que você meça aí as 3 linhas, tá? Meça as 3 linhas. Minha primeira linha deu 3 centímetros. É porque a sua vai ser diferente da A minha, minha tá? primeira deu 13 centímetros. 13? Eita, linha grande. Que linha grande. A segunda tia BA deu 1 centímetro. Pronto. E a CD deu 5 centímetros. Muito bem. A Todo minha mundo vai segunda medir deu a sua. A sua segunda deu quanto? 1,5. 1,5, tá certo? Tá bom. Eu faço o quê? Todo mundo conseguiu fazer isso? Ô, tia, você acredita que a minha também deu 4 centímetros? Que acredito. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou a minha. A minha primeira ficou com 4 centímetros. Eu coloquei o nome de A e B nas duas extremidades. A minha segunda, eu fiz aqui, ó, bem pequenininha, tá vendo, ó? E coloquei as bolinhas, né, nas extremidades e dei o nome de C e D. Essa daqui é metade dessa daqui, então essa daqui ficou com 2 centímetros. Tá vendo? E aí eu fui fazer uma terceira. Um terceiro segmento de reta. Esse daqui eu já coloquei já as bolinhas, né? E eu já coloquei o nome de E e F nas duas extremidades. Essa daqui ficou bem maiorzona. Essa daqui ficou 6 centímetros. 3 centímetros. Pronto. Você vai medir o seu segmento de reta e vai colocar nome nas extremidades. O nome que eu tô falando para você colocar é a letra maiúscula, tá bom? Coloque a letra maiúscula nas extremidades, tá bom? Meu primeiro, como ele é muito grande, eu botei X. Era Tia, pra botar Oi. Y. não posso. Tia, na minha segunda linha deu 4,5. Eu boto como 4,5? 4,5. Eu jurei que ela ia dizer 4,30. Você coloca 4,5 cm. Cm é centímetros, né? Certo. Deixa eu ver. Lá. Vai. Aí agora tem uma perguntinha aqui, ó, no exercício, ó. Escreva o nome deles em ordem decrescente de comprimento. Você vai escrever o Eu nome. já botei, tia, já botei já. Pronto. Botei 5, 3. Não, mas não é para colocar os centímetros, não. É para colocar o nome. Decrescente é do maior para o menor? Isso. Decrescente é do maior para o menor. É para você colocar o nome do segmento de reta. Esse segmento de reta meu aqui, ó, de 4 centímetros, ele não chama 4 centímetros. Ele chama AB. Esse meu aqui de 2 centímetros, ele chama CD. E esse de 6 centímetros, ele vai chamar EF. Então, como é que eu vou colocar aqui a resposta? Como que você vai colocar a resposta? Do maior para o menor. Então, eu coloquei assim, ó. Eu coloquei os meus de acordo com os meus. Você vai colocar agora de acordo com os seus, tá?
Os meus ficaram assim, ó. EF, que é o maiorzão que eu tenho, né, de 6 centímetros. AB, que é o de 4 centímetros, é o médio. E CD, que é o pequenininho, né? Aí você tem que colocar assim, ó, letra maiúscula e colocar esse risco em cima. Tá vendo esse risco em cima? Esse risco significa segmento de reta. Como é que eu leio esse símbolo? Segmento de reta EF, segmento de reta AB, segmento de reta CD. Ou então, se você engraçado quiser... porque são letras, as duas, tipo A, B, C, D. E é IF, né? Você pode colocar assim também, ó. Se você não quiser escrever assim, que você acha estranho colocar esse risquinho em cima, você pode colocar, ó, segmento EF, segmento AB, segmento CD. Mas no caso eu tô fazendo Eu prefiro o o meu. risco mesmo. É mais rápido, né? Muito mais rápido. E aí você coloca os nomes que você deu para o seu segmento de reta, tá? Esse aqui é um exemplo que eu fiz para mim, tá? Mas aí você faz de acordo com o que você escreveu aí na sua folhinha, tá bom? Paulo conseguiu fazer? Deu uma fome agora. Medon. A tia tá aqui, ó. Eu fiz desse jeito. Como que ficou o seu? Olha, mas Ficou igual tudo aí. Ó, Hum, eu botei assim. Aí ficou a resposta assim. pronto. É isso mesmo. vou dar o zoom. 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 Então, já que a gente já conseguiu fazer esse daqui, deixa eu só perguntar aqui pro Paulo, pro Tiago, pro Renan. Renan conseguiu fazer, né, Renan? De boas? Sim, eu também. Tranquilo, né? Eu não sabia. E o Paulo? Conseguiu, Paulo? Paulo não tá querendo falar comigo Sabe como hoje. foi que eu, sabe como foi que eu aprendi essa coisa aqui antes do tempo? É que tinha uma sala lá que era do 6º ano. Aí eu pedi pra ir beber água com o tio. Aí o tio tinha falado pra todo mundo ir beber água. Enquanto todo mundo bebia água, eu tava lá, do lado da sala, vendo o que a tia tava explicando pros meninos. É, né? Vamos agora para o exercício 4. A gente tá aqui agora na página 45. Tá bom? Essa aqui, gente, é legal pra caramba. Bem bacana. Você tem uma tabela aqui embaixo, certo? E essa tabela, ela vai ter que ser preenchida com a letra dessas figuras planas que estão aqui no caderno da Júlia. Ó a Júlia desenhando aqui, viu, Julinha? Ó você no exercício. A gente tem aqui, ó, um triângulo representado pela letra A. Temos aqui um quadrilátero representado pela letra B. Eita, e esse aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse aqui é um hexágono, olha, representado pela letra C. Tá vendo como é diferente esse hexágono aqui? Ele não é todo bonitinho como aqueles outros que a gente viu, não. Né? Parece uma cadeira, uma asa, parece uma flecha. É. Aí, vocês vão precisar fazer o seguinte, vão precisar preencher a tabela utilizando a letra A, B ou C, tá bom? Então, olha só o que a tabela tá pedindo para vocês, olha o desafio. Preencha a tabela com a letra que indica cada figura de acordo com o quê? Com a quantidade de segmento de reta usado para construir o contorno delas. Segmento de reta é a mesma coisa que arestas, tá? É só você contar quantos segmentos de reta cada uma tem e colocar aqui as letrinhas. Eu vou esperar vocês preencherem. Você falou o que era pra fazer, eu já fiz. Foi? Ligeiro vocês, hein? Então, aqui eu tenho a quantidade dos segmentos de reta. Eu tenho 3, tenho 6 e tenho 4, né? É fácil esse, né, gente? Bem boi, né? Bem facinho, né? Então, a quantidade de segmento de reta
que eu tenho aqui, que compõe três segmentos de reta. Você não precisa colocar aqui o nome da figura, tá? Você tem que colocar só se é a letra A da figura verde, se é a letra B da figura laranja ou C da figura rosa. Aqui você vai colocar que letra? Aqui, ó. A quantidade de segmentos de reta com 3 segmentos. Qual é a figura? É A, B ou C? A. Letra A? Opa! É. Pulou. Ah, não tirei. Espera aí, deixa eu ajustar aqui o nosso slide. Que ele não está funcionando. Deixa eu... Macarronada. Macarronada. Deixa eu duplicar aqui. Duplicar aqui. Duplicar aqui. Opa! Tem alguém que tá com sono. A parece uma rampa. A parece o quê? Parece uma geladeira. Tem alguém que está com fome. Pensando em geladeira. E sei, parece. Pronto. Parece um livro. É, um livro aberto. Muito bem. Aqui, ó. Quantidade de segmentos de reta que tem 6 segmentos de reta. Qual é a figura? C. Muito bem. E a última a gente já sabe que é a letra B. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótimo. Foi fácil esse, né, gente? Agora eu quero ver vocês respondendo essa daqui, ó. Eu quero ver vocês respondendo essa próxima. Pra vocês tá fácil, né? Quero ver vocês responderem isso aqui pra mim agora. Agora eu quero ver vocês. Olha esse aqui, galera. Olha esse aqui. Olha só. A gente tem aqui, então, os segmentos de reta, né? Que a gente conseguiu ver no último exercício. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Os segmentos de reta, eles representam qual elemento de cada figura? Quando a gente olhou aqui, ó, esses segmentos de reta aqui, lembra que eu falei para vocês o que eles significam? Eu dei uma palavra para vocês aqui, né? Eu sei que vocês sabem que aqui a gente tem ângulos, mas cada ângulo representa um tananã. Então, eu quero que vocês me digam, né? Se os segmentos de reta aqui representam o que da figura. Eu sei que eles são ângulos, mas eles vão representar cada lado, cada vértice ou cada ângulo da figura. Primeira questão usada. Qual que é? Essa aqui? É. É, isso mesmo. Por que que é cada lado? Porque o vértice e o ângulo, o vértice e o ângulo é a mesma coisa, né? Então, o lado é aquele segmento de reta, né? O lado é o quê? É a aresta, tá certo? Agora, nessa figura aqui do lado, ó, essa aqui eu quero ver se vocês sabem me dizer. Eu quero que você me diga quantos segmentos de reta que a Ana usou para fazer esse desenho aqui. Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo. Pode dizer a resposta, tio? Pode dizer a resposta? Pode, diga aí. 11. 11? Mas, rapaz, tem certeza? Absoluto. Absoluta? Aquele círculo não é nada? É, o círculo não pode ser contado, né? O círculo não é segmento de reta. Tá certo, é 11 mesmo. Muito bem. 11 segmentos de reta, muito bem, parabéns, isso mesmo. Diga. Eu tive que que meu Google Meet travou, aí eu tava tentando entrar e não tava conseguindo, aí eu consegui entrar agora. Pronto, qual foi a atividade que você perdeu? Tudo. Não, tudo não. Da página 85. Você tá aqui ainda, não é isso? É, Pronto. com CD. Ô tia, Oi. vou dizer a resposta da C. Nem cheguei Da lá. Nem cheguei Não, mas lá. papai. Ô tia, a 6. A, B, B, D, C, D, A, C, Que A, E, C, E, isso? D, E, B, E, vou formar. Nem falei nada. Só isso. Ô tia, já escrevi.
agora eu vou fazer a página, não sei o quê. Calma aí, Matheus. Gente do céu. Gente, vocês não foram entregar as provas lá na escola, não. Só recebi 2. Qual foi? 3 com a da Letícia, né? Que a gente foi buscar. Vou ter que ir buscar na casa de vocês. Felipe Qual foi? e João Qual Guilherme. foi? Quais Só foram as Felipe, provas? João Guilherme e Letícia me entregaram até agora. Não, eu mandei também. Eu entreguei. Quem que Minha mãe entregou? entregou na escola. E onde é que Vai tá? entregar também. Tia, eu entreguei minha prova lá na escola. Gente, Minha mãe eu não entregou. recebi, não. Eu entreguei. Ô, Robson, ninguém não tá confundido lá, não? Misturado lá, não? Eu entreguei a minha. Eu entreguei, tia. A prova, mas você não entregou lá? Eu mesmo entreguei, tia. Mas A minha os já alunos tá falaram no caderno que de entregaram vocês, todos, quase todos entregaram. passarinho. Tem até uma galinha dourada nele. Gente, eu vou lá na escola depois ver, viu? Ô, tia, eu já peguei do bicho. Eu vou lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar a aula um pouco mais cedo e vou lá na escola antes de fechar, tá bom? Eu vou pegar porque o tio Robson foi lá e só vieram essas 2. Eu vou lá vasculhar para pegar as provas de vocês, tá bom? Aí eu termino um pouquinho mais cedo aqui, uns 15 minutinhos mais cedo eu vou lá. Mamãe vai deixar hoje à tarde. De tarde não tem ninguém lá na escola não, tá bom? Eita. É, de tarde, A minha mãe me entregou por causa que quando ela chegou lá já tava fechado. de tarde não tem funcionamento na escola, não tem funcionário na escola de tarde. O horário é só até às 11 horas, tá bom? Tá. Bom, agora a gente vai responder aquela pergunta que o Matheus fez lá no comecinho da aula. Que ele perguntou assim, e quando tem muito segmento de reta junto, tia? O que a gente faz? Eu vou mostrar para você aqui agora, ó. Olha quantos segmentos de reta você tem. Aqui, ó, a minha malha quadriculada, ela tá escondida, tá diferente do seu livro, porque eu estou escondendo a resposta, tá bom? Eu estou ocultando a resposta. Mas aí, na sua malha quadriculada, você vai ter aí os pontos A, B, C, D e E. Você consegue ver esses pontos aí? Sim. Pronto. O que você vai ter que fazer é ligar através da régua, utilizando essa sequência aqui, ó. Primeiro você vai ligar o ponto AB, aí você ligou, pronto. Depois você vai ligar o ponto BD, depois você liga o ponto CD, depois você liga AC, depois AE, depois CE, depois DE e depois BE. Certo? Calma aí, tio. É só seguir aqui, ó. Tá escrito aqui no seu livro. Só você ir seguindo. Ô, tio, deu um triângulo. Triângulo? Deu um computador triangulosado. Isso é uma pirâmide. É uma base triangular. Mais ou menos. Não é uma base triangular. É uma base retangular. Mas, Ô, tia, Mais ou menos. Ô, tia, pra mim parece um triângulo, parece uma barraca. O triângulo, ele é uma forma plana. Essa forma aí que vocês estão vendo não é plana, certo? Ô, tia, pra mim tá parecendo uma barraca. Uma barraca. Muito bem. Gostei da analogia. Então, ó, a figura. Hã? aparece aqui aparece. Cadê o Tiago? O Tiago tá conseguindo fazer? Não, é uma cabana mesmo, é aquelas tendas de índio. É. Tiago, Ou é um triângulo. Tiaguinho, você conseguiu fazer? Tô fazendo. Pronto. Vamos esperar o Tiaguinho fazer. Pietro, você Eu conseguiu tinha fazer? só o lacê. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Ariane conseguiu fazer? Tô fazendo. Pronto. Raquel, você tá conseguindo? Sim. Pronto. Vou esperar vocês fazerem.
É só seguir aqui, ó. Essas retas aqui. Já já eu vou mostrar pra você a imagem, pra ver se você conseguiu fazer igualzinho, tá bom? Terminei, tia. Terminou? Perfect. Ô, tia, Oi. a senhora já jogou um jogo? Se eu já joguei um jogo? Aham. Eu joguei vários tipo jogos. Você jogou um jogo jogado? Eu joguei vários jogos. Nossa. Cite alguns, tia. Agora não, vamos terminar aqui a atividade. Depois eu falo com você sobre Brawl jogos. Stars, Pokémon Go, Free Não, Fire. Pokémon. Não. Free Fire não, Pokémon Go não. Não, esses aí são viciantes. Você pensou em jogando Free Fire? Não. Oi? Tia, eu sei que formato deu uma pirâmide de base em quadrangular. Muito bem, isso mesmo, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o meu desenho. Olha aqui, ó, como ficou. Eu sabia, o meu ficou igual. Ficou igual? Legal, bacana. Se você conseguiu fazer parecido, ficou bacana. Tá bom? E aqui você escreve aquilo que a Ariane falou. Que a gente descobriu que ligando esses pontos, a gente forma uma pirâmide de base quadrada ou de base quadrangular. Tá bom? Aí me diz uma coisa, esses segmentos que você traçou aí, né, para fazer essa figura, você acha que elas são os vértices, elas são as faces ou elas são as arestas da imagem? Ó, tia, eu vou chutar 3 vezes. Eu vou acertar nessas 3 vezes que eu chutar, ó. Vértice, faces ou arestas. É um dos 3. É um dos 3, agora me diga qual que é. Faces, eu vou chutar. Faces. Ó, esse risquinho azul aqui, ó, da minha pirâmide, o risquinho, tá? O risquinho representa os vértices? Não, é aresta. O risquinho representa as faces? Não sabe. Então representa o quê? É vértice. Arestas, muito bem. Porque os vértices são o quê? Os vértices são os pontinhos. Os vértices são os pontinhos aonde as arestas se encontram, né? E aqui as faces são cada lado, né? Que a gente tem aqui na imagem. Certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo na nave, suave na bosta. Que isso, menino? Ai, ai, viu? Ô, tia. Vocês não sabem o que eu fiz. Que? Essa atividade era de casa. Coisa boa. Legal, nós já fizemos, tia. Eu fiz a de casa. Ai, meu Deus. É porque eu esqueci de marcar no livro. Geralmente eu marco no livro a atividade. Tia, Coisa. Normalmente você bota a próxima página. E tua próxima página é só pra ler. Nossa, que coisa. Tarefa de casa. Oi. Eu não fiz. Não pode fazer adiantado, tia. Ah, que coisa. Era para deixar o exercício 6 para vocês fazerem em casa. E eu fiz agora. Fiz agora. Tia. Oi. Olha, qual a fruta que você mais gosta? Fruta? Fruta. Aqui se come. Não, Qualquer uma. Você mais gosta. Qualquer uma que dá para comer. Mas eu gosto mais Mas de assim, manga. a que eu mais gosto mesmo, de verdade mesmo, todo meu coração, é siriguela. Eu amo siriguela. Pensa como esse trem Eu gosto de melancia é muito boa, doce. É só o que tem. Ah, meu Deus, como eu quero siriguela. Todo mundo terminou? Tia, sabe? Quem terminou? Eu.
Se você terminou, sabe o que você vai fazer agora? Amendoim é fabricado. Tia, eu não consegui fazer a 5. Nem a pontinha, a questão. A 5? Sim. A 5 é para você contar quantos segmentos de reta tem aqui na imagem. Ô, tia, não tem minha irmã? Bota 47 pra casa. Ô, tia. Oi? Ah, não, deixa eu falar difícil. Não tem minha irmã? Tem sim. Aí eu fiquei gripado. Aí eu melhorei, já tô melhor, já tô 10/10. Agora, Gabriele, ela tosse. Quando ela tosse demais, ela vomita. Ela não vomita, vômito. Ela vomita 0/0. Tá 0/10, Gabriele. Deixa eu falar aqui uma coisinha com vocês. Você sabe como? Vocês vão tirar foto para mim das atividades que vocês fizeram agora em matemática, tá? Manda para mim a página 44 e a página 45, tá certo? E a hora vai terminar que hora? No horário normal. Vai terminar hoje. Pronto, Ariane, deu certo aqui? Não é sério, Paulo. Vai terminar 11 horas. Ariane, deu certo? Meu tio. E aqui, você conseguiu fazer? Pera. Tira a fotinha. Pronto. Então agora todo mundo que terminou a atividade, para um pedacinho, tira a foto da página 44, 45 e me manda. Se você não me mandou ontem, a atividade da página 48 até a 50 de português, já manda hoje também. Tá bom?